O garoto espertinho, o nosso querido Malacói do hebraico, comemora a censura do site Brasil Paralelo. Escreve ele o seguinte: Vitória! A Hotmart, maior plataforma de vendas de cursos e assinaturas, anunciou a suspensão do serviço de cunho político e ideológico. Brasil Paralelo, Brasil Sem Medo e outras redes obscurantistas terão seus contratos encerrados até o final do mês. Ou seja, ele comemora calar as vozes dos seus inimigos políticos. Porque é esse todo o serviço que ele está fazendo atrás das cortinas aí. Eu já venho falando a respeito disso diversas vezes aqui no canal, que é utilizando o politicamente correto como uma ferramenta de grilhões ideológicos para aqueles que discordam daquilo que ele pensa. Eu quero saber quando os sites que você divulga fazendo fake news ao meu respeito, torno a repetir, como Catraca Livre, Brasil 247, Diário do Centro do Mundo, vão sofrer esse mesmo tipo de boicote aí que vocês fazem. Porque os bolsopetistas, eles estão preocupados demais difamando pessoas que da própria direita. Eu, Danilo Gentili, André Guedes e tudo mais. E aí esses caras, meu amigo, vão dominar tudo. Olha, do Brasil Paralelo, eu tenho me decepcionado muito com aquilo que ele se tornou. Ele não é mais a mesma coisa da época do preço da ignorância que eu coloquei até aqui no canal. Ele não é mais a mesma coisa. Ele se tornou um braço do bolso-olavismo. As críticas que ele se permite fazer disso que nós estamos vivendo são sempre muito adocicadas, muito açucaradas. Eles trocaram a busca pela verdade por aquilo que é certo para agradar o público que eles já conquistaram. Basta ver na própria propaganda dos caras: torne-se um membro do Brasil Patriota, um membro patriota e tal. Não existe como você falar a respeito do momento que nós estamos vivendo agora sem tecer críticas que sejam contundentes ao cara que está sentado na presidência da República, que está entregando tudo que você pode imaginar, não só para os maiores inimigos do Brasil, o Centrão que nos rouba desde a época de Cabral, mas também tudo aquilo que faz com que políticos sejam absolutamente blindados, como as leis que ele sancionou e tudo mais. E o Brasil Paralelo fica quietinho a respeito dessas coisas. Então eles estão fazendo uma verdadeira devassa em tudo. A esquerda está se apoderando de tudo. E o Danilo Gentili escreve aqui o seguinte, ele faz uma análise precisa a respeito disso. Esse monte de canalha, ele se refere aqui aos bolsopetistas, deveriam ser eles os responsáveis pela investigação das fake news e a máquina de difamação petista. Porque os petistas difamaram demais, bicho. Os caras fizeram de tudo para não só acabar com a liberdade de expressão, mas para difamar todo mundo. Agora, aquilo que eu ouvia da esquerda há anos atrás, ouço da direita também, então são os irmãos, são os petistas raízes e os bolsopetistas agora. Então, a direita chegando à presidência da República, essa era a minha esperança quando ajudei a eleger um mito. É que se pudesse fazer uma investigação em cima desses caras da esquerda, Brasil 247, que recebeu muita grana governamental, todos esses blogs, tal, tinha até um mensalinho do Twitter, mas não. Danilo Gentili conclui, mas foram tão escrotos que eles se tornaram os investigados. E tá aí, meu amigo, essa briga gigantesca, porque o mito destruiu o próprio partido em que foi eleito. Eles estão lá se engalfiando e o povo que se dane. Nós todos aqui estamos completamente danados. E eles vão fazer uma releitura absurda da própria história, encabeçados aqui no Brasil pelo Espertinho e no exterior por outras forças. Vocês vejam que eles estão querendo derrubar estátuas de todo mundo, derrubar estátuas do Winston Churchill, derrubar uma estátua do Colombo. Como se houvesse nessa terra um ser humano que fosse 100% santo, que sob o escrutínio não tivesse os seus pecados, não tivesse as coisas terríveis que fez. Ainda assim, a nossa história ela é feita
dessas pessoas. Se você pegar, por exemplo, Davi, e você vai ler a história dele, poxa, mandou um amigo dele para frente da batalha para poder depois desposar a companheira do amigo. Uma coisa absolutamente terrível. Não só um mestre de batalha que fazia assim, né? Pegava lá e entregava os troféus sangrentos dos seus inimigos, mas ele não foi importante. Moisés não foi importante. Você vai pegar lá a estátua de Michelangelo e destruí-la, porque o único homem santo que realmente pisou nessa terra foi Jesus Cristo. Agora vai ficar um lado contra o outro e nós cada vez mais enfraquecidos aí no meio. Desculpe aí o som. E não pense que a esquerda não briga também não, meu amigo. Tá aqui Ciro Gomes dizendo o seguinte: e ficam os picaretas do lulopetismo, bandido, mentindo, auxiliados pelo setor puxadinho do petismo marginal do PSOL. Acorda, PSOL. E a outra lá, Adelita Monteiro, diz o seguinte: e ficam os picaretas do cirismo atuando com Ciro Gomes, que fez discurso contra a privatização da água, mas votou a favor. Desrespeita a nós do PSOL, ataca mais o PT que o Bolsonaro e vira puxadinho do bolsonarismo. Quem tem que acordar é quem comprou o teu esquerdismo de conveniência. Então, meu amigo, não existe esse negócio, não, de união aí da esquerda. A esquerda é muito unida, tal, não sei o que. Não tem nada disso. Eu sinto que o povo brasileiro está esmagado aí no meio desses caras todos, brother. É só uma briga por poder. O povo fica esmagado no meio. Como nós estamos vendo aí, são quase 70 mil irmãos nossos que se foram. E não tem um dia que essas notícias não me torturem assim. Porque parece que nessa terra nada tem jeito mesmo, não. É só esperando em Cristo mesmo. Este é o único. Vão ficar só as estátuas de Cristo. E depois o pessoal da esquerda vai querer derrubar as estátuas de Cristo também. Na terra. De um lado, você tem isso. Esse Brasil sem medo, você não precisa nem falar desses caras. É uma coisa assim absolutamente terrível. Mas como dizia a biógrafa de Voltaire, posso discordar de tudo o que você fala, mas defenderei até a morte o direito de dizê-lo, né? De você falar aquilo que você pensa. Essa é uma frase falsamente atribuída a Voltaire, que na realidade é da biógrafa dele. E nós continuamos nisso, meu amigo, porque é uma guerra de poder. É uma guerra por poder. Enquanto isso, o Brasil, como eu já disse, ele vai sendo vendido pouco a pouco pelos criminosos que estão aí desde a época de Cabral. Cada um monta o seu teatro. Estava lá os caras da direita gengivuda falando que Sérgio Moro é um agente do Partido Comunista, né? Estava lá aquele tal de Evandro Pontes, que é uma vergonha, um cara desse é uma vergonha, que veio aqui fazer um debate com o Fábio Rapp, dizendo que Moro vai se aliar ao PT. Esse é o nível do delírio dos caras. E ontem 88 páginas de bolsonaristas caíram do Facebook. Caiu alguma da esquerda? Não. Agora, errados estão os dois lados, meu amigo. Os dois lados é absurdo. Você tem os petistas raízes e você tem os novos bolsopetistas. Essas páginas cansaram de me atacar aqui. Eles mesmos inventam histórias ao meu respeito e eles mesmos decidem acreditar na história que inventam. Inventam histórias a respeito do Moro, né? Inventam histórias a respeito de todo mundo. Porque todo cidadão de bem neste país é tratado como criminoso. E todos os criminosos são glorificados como novos mitos. Mito do cachaceiro, mito da analfabeta, mito da arminha. É muito triste, cara, é muita decepção. Aí nós vamos vivendo neste país aí do MC Gui. Como último recado, quero avisar a vocês que os cursos de idioma, a pedido dos professores, foram prorrogados até domingo.
Então você tem até domingo para participar desta turma e depois se encerrará por diversos meses. Então, inglês, francês, italiano, espanhol e japonês, perdão. Todos esses idiomas você tem a oportunidade de aprender com os melhores professores. Como você viu o vídeo passado, tem gente dando depoimento com 6 meses de aula na língua que se propôs a aprender. Então o link está aí na descrição, tá? Vamos fazer esse compromisso, porque se você for pensar das coisas do país, está tudo ruim, meu amigo. Nós temos que fazer por nós mesmos. Vamos fazer um compromisso de sair desta crise terrível que nós estamos vivendo melhores do que o que nós entramos. E vamos deixar esses caras aí que são loucos por poder, uns abocanhando os outros até o final dos tempos. Porque essa é a história da humanidade, meu amigo. Mas o errado continua errado, mesmo que todo mundo o esteja fazendo, e o certo continua o certo, mesmo que ninguém o faça. E eu, pelo menos, vou morrer com a minha consciência tranquila. Grande abraço, excelente dia.